O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, João 12, de 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa. Ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos aqui a palavra que diz algo sobre Judas, que ele tomava conta da bolsa e roubava, era ladrão. Então, a gente vê que, por mais que muitos, até nos dias de hoje, dizem que são de Jesus e caminham, né, com a igreja, mas não fazem a vontade de Deus. Porque Judas, ele estava ali caminhando com Jesus, ele estava tendo os ensinamentos ali, ele estava bem próximo, era uma pessoa íntima de Jesus e tinha ali todas as explicações sobre tudo. E mesmo assim, ele continuava roubando, ele continuava sendo uma pessoa desonesta, uma pessoa que só pensava em si mesmo, porque se ele estava roubando, ele estava pensando em enriquecer, em ter dinheiro, ter mais dinheiro. Então, ele não tinha se convertido. O coração dele continuava um coração velho, vamos dizer assim. Ele não tinha se convertido. Por mais que estava andando com Jesus, ele ainda era uma pessoa velha que tinha o comportamento antigo, que não tinha deixado o pecado de lado. E muitas pessoas até nos dias de hoje são assim. Dizem que são de Jesus, fazem uma caminhada com toda a igreja, está ali servindo muitas vezes, mas continua uma pessoa velha, continua com as atitudes velhas, não largou o pecado. Uma coisa é você ser pecador, mas você está lutando contra o pecado. E quando tropeça, pede perdão. E outra coisa é você não lutar contra o pecado, você aceitar aquele pecado e continuar caminhando com ele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não se arrependeu, não entregou 100% a sua vida a Jesus. Muitas pessoas, até nos dias de hoje, continuam como Judas.
uma pessoa velha, com as práticas velhas. Nós temos que renovar a nossa vida, entregar a nossa vida 100% por Jesus, para Jesus. Por mais que ainda sejamos pecadores, mas precisamos lutar com todas as nossas forças contra o pecado, contra o homem e a mulher velha, e buscar ser uma pessoa nova em Cristo Jesus. E peçamos ao Espírito Santo que nos ajude, que nos dê sabedoria, para que sejamos verdadeiramente homens e mulheres novas em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.